Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Vamos hoje falar, mais uma vez, a respeito dos meios de subsistência que são exigidos a um cidadão estrangeiro que pretenda vir a Portugal, seja qual for o motivo. São várias as razões, vários os motivos que podem fazer com que um cidadão queira vir a Portugal. E, nesse sentido, nós temos uma regra portuguesa, uma legislação, melhor dizendo, uma portaria que estabelece os valores, os percentuais que devem ser aplicados a cada caso. Vamos, então, hoje, tratar deste assunto e trazer esta informação e mostrar para vocês esta portaria. Por quê? Porque ela tem detalhes interessantes. E, em determinados casos, até, este valor que aqui se menciona pode ser até dispensado. Mas a dispensa dessa regra deve ter fundamento. E isso está previsto aqui nessa legislação. Então, se você tem interesse neste assunto, assista ao vídeo, permaneça até o final, porque a matéria, nós vamos fazer uma leitura breve deste regulamento, desta portaria, e, em seguida, nós vamos, então, verificar qual é a situação que se aplica ao seu caso. Se está assistindo ao canal pela primeira vez, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, dá uma olhada na playlist, tem bastante material disponível lá para vocês, e não esqueçam de marcar o sininho na página do YouTube, para que vocês sejam informados automaticamente. O like é importante, gente. Por quê? Porque ele faz com que o YouTube entenda que o material é interessante e faz com que mais pessoas recebam esta informação. Portanto, não custa nada. Dá um likezinho aí no vídeo e a gente é agradecido por você ter feito isso. Para vocês que já são nossos seguidores, digo novamente o nosso muito obrigado por tê-los aqui conosco, por compartilharem informações conosco, por enviarem dúvidas, sugestões de pauta. Enfim, nós estamos aqui para trocar informação e sempre focados na imigração, na legalidade dos processos para a imigração a Portugal. Podem deixá-lo aqui no nosso Instagram ou deixem aqui embaixo nos comentários do próprio vídeo. Perfeito? Feito tudo isto e dito tudo isto, vamos então àquilo que interessa, que é a legislação. Vamos colocar isto aqui na tela para vocês, então, e falar sobre o tema. Regra geral, basicamente o que nós temos é o quê? A portaria 1563 de 2007, e ela traz no seu artigo 2º o item meios de subsistência. Diz aqui no número 1 que, para efeitos da presente portaria, considera-se meio de subsistência os recursos estáveis e regulares que sejam suficientes para as necessidades essenciais do cidadão estrangeiro e, quando seja o caso, da sua família, designadamente para alimentação, alojamento e cuidados de saúde e higiene, nos termos dispostos na presente portaria. O número 2 do artigo 2º, então, nos traz que isto deve ser calculado de acordo com o número 1 do artigo 266 do Código do Trabalho, que eles denominam aqui a renda mensal mínima garantida, que é o RMMG. Para nós brasileiros, é o valor do salário mínimo. Não é nada diferente do que isto. Salário mínimo oficial em Portugal, 760 euros. Pronto, então você vai fazer as contas tomando por base 760. Amanhã muda, pode passar para 600, pode passar para 780, pode passar para 800. Você sempre vai tomar como base o salário mínimo mensal em Portugal, que está previsto sempre aonde? Lá no orçamento do Estado, que sai no finalzinho do ano. Muito bem. O primeiro adulto, portanto, aquela pessoa que que entra com um pedido de visto, ou aquele que vem para um reagrupamento familiar, ele sempre vai estar sujeito a quê? A 100% deste valor. Portanto, mensalmente, ele deve ter
o valor mínimo de um salário. Para o segundo ou para os demais adultos, nós vamos trabalhar com 50% deste valor. E para crianças e jovens com idade inferior a 18 anos, e para os filhos maiores que estão a cargo, 30% deste valor. Então, é 30% do salário mínimo, meio salário mínimo ou um salário mínimo cheio, se nós invertermos esta situação. Então, diz ainda no número 3 que para a entrada e permanência do cidadão estrangeiro titular do visto de trânsito de curta duração ou admitido sem uma exigência de visto, nos termos daqueles acordos e convenções internacionais que Portugal faz parte, seja parte ao abrigo do disposto no número 11 da Lei 23 de 2007, de 4 de julho, que é a lei dos estrangeiros, o mesmo deve deter e estar em condições de adquirir legalmente, em meios de pagamento, portanto, em dinheiro, per capita, por cabeça, o equivalente a 75 euros por cada entrada, acrescido de 40 euros para cada dia de permanência. Mas isto é para aquelas pessoas que não pretendem ficar aqui. São para aquelas situações específicas que estão previstas aqui. Visto de trânsito de curta duração ou admitido sem a exigência de visto. É o caso dos brasileiros que não necessitam do visto, que estão dispensados do visto. Então, para você que é dispensado do visto, você precisa comprovar isto aqui, 75 euros para cada entrada e 40 euros por cada dia de permanência. Talvez seja essa uma das razões que o brasileiro gosta de vir como turista para Portugal, já com intenções de ficar. Por quê? Porque você não precisa comprovar os meios de subsistência que são exigidos pela lei. Pode ser uma vantagem? Sim, no início. Quando você está fazendo o seu planejamento, você vai chegar à conclusão de que, gente, eu não preciso me preocupar, porque está aí, está lá no número 3 do artigo 2º da portaria 1563/2007. É lá que está a vantagem que eu terei em ir para Portugal como turista. Eu não preciso me preocupar com 12 vezes o valor do salário mínimo, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro em euros, imagina em reais, não é? Pois bem, mas há outras alternativas hoje disponíveis em que você consegue fazer isto de uma maneira muito mais tranquila. Isso depende, evidentemente, de planejamento e depende de uma análise da legislação, inclusive da legislação dos vistos, que está lá na Lei 23 de 2007, para que você ache o visto adequado para a sua situação. Porque se você também entrar aqui, turista, já com intenções de ficar, e não tiver estes recursos, amigo, você vai ter dificuldades. E muitas. E muitas. E você, depois de estar aqui, começa a ter despesa com moradia, com alimentação, com saúde, com transporte, e você vai ver que aquele recurso que a lei está pedindo para você é o mínimo necessário para você sobreviver em Portugal. Eu não digo nem para viver em Portugal, porque viver é uma coisa, sobreviver é outra. E aí nós temos as diferenças, e aí começam os problemas daqueles que fazem um projeto de imigração sem fundamento, sem uma grande análise, sem se preparar a longo prazo. E isto sim vai fazer com que você venha e venha com sucesso. Muito bem. Nós descermos então um pouco mais nesta lei, nós vamos encontrar o artigo 3º que fala dos vistos de trânsito e de curta duração. Depois, nós vamos entrar no artigo 4º, que fala dos vistos de estada temporária. Depois, nós vamos para o artigo 5º, que fala do visto de residência. Depois, nós vamos ao número 6º, que fala da prorrogação de permanência. No 7º, autorização de residência temporária. E o 8º, autorização de residência permanente. No artigo 9º, nós vamos encontrar o quê? A regra para quem pretende fazer reagrupamento familiar.
E no 10º, autorização de residência de titular de estatuto de residente de longa duração em outro Estado membro da União Europeia. Muito bem. Dias atrás, nós fizemos aqui um vídeo que falava a respeito de um visto de residência. Esse visto de residência, o cidadão ficou na dúvida, apresentou uma situação em que ele pretendia adquirir um imóvel aqui em Portugal. E aí ele me pergunta se, através do imóvel, do bem que ele tem aqui, isto não serviria para mostrar ao Estado português que ele tem capacidade financeira. Ainda nesta mesma questão, trata-se de uma pessoa que vai pedir um visto D7, ou seja, um visto de aposentado, visto de uma pessoa que vive de rendimentos financeiros lá do Brasil. Investimentos, é aposentado. Agora, nós temos que lembrar que nós temos que fazer a conversão da aposentadoria brasileira para euros. E aí, os euros devem suprir aquilo que o artigo 2º está falando. E se ele tem uma situação de viver à base de rendimentos dos bens que ele tem, podemos interpretar, se ele tiver um imóvel em Portugal, e este imóvel estiver arrendado, nós conhecemos alugado aqui em Portugal, e esta renda seja superior àquilo que a lei exige, ele pode muito bem dizer, eu tenho como fazer prova dos meus rendimentos através do imóvel que eu tenho em Portugal e que me dá este rendimento. E isto ele precisa ter declarado nas finanças e ele precisa declarar o IRS dele aqui. Ele tem esta renda. Então, neste caso, isto pode ser aplicado. Caso contrário, é basicamente fazer o quê? Pegar a aposentadoria, a pensão que ele recebe no Brasil, transformar em euros e ver se ela alcança estes valores que estão aqui determinados. E isto são 12 parcelas. Então, é o valor da remuneração mínima mensal garantida vezes 12 para o primeiro titular. 50% disto para o segundo, que ele vai trazer consigo. E 30% para os filhos menores ou os maiores que estão sob seus cuidados. Agora, quando a gente fala em menores e maiores, são os maiores, conforme está aqui na legislação, sob seus cuidados, e você precisa comprovar o porquê desta pessoa estar subordinada, porque é que ele tem as responsabilidades financeiras desta pessoa. Porque senão, você vai dizer qualquer um que tenha maior idade. E não é isto. Às vezes esta pessoa tem um problema de saúde, depende totalmente do seu pai, da sua mãe. Então, neste caso, esta prova da dependência deve ser feita. Inclusive, por exemplo, ele deve estar considerado também como um dependente financeiro da declaração de imposto de renda que nós temos lá no Brasil. Então, se tudo isso estiver preparado e organizado por parte do interessado, ele pede o visto D7, sem problemas. Se ele tem um imóvel aqui, agora o imóvel deve trazer rendimentos para ele tem que provar isto, ele pode considerar estes rendimentos obtidos em solo português como meio, como prova. Caso contrário, se ele unicamente for dono de um imóvel e este imóvel não tiver nenhum tipo de rendimento, não trouxer nenhum benefício financeiro para ele, isto não basta para mostrar para o Estado português que você tem renda para viver aqui. Então, basicamente, nós temos isso. E aí, se você tem dúvidas sobre aquilo que é a renda necessária para um ou outro dos tipos de visto, das modalidades de visto, se é para curta temporada, breve temporada, se você vem para estudar, se você vem para residir, tudo isto está previsto aqui nesta portaria. Então, vamos pedir visto, vamos lá na portaria e vamos ver qual é a situação que se encaixa, qual é a situação em que eu me enquadro,
para então saber exatamente o que eu preciso demonstrar de rendas. Perfeito? Quando eu falo rendas, agora, neste ponto, eu estou falando dos meios de subsistência. Ok? Espero que a gente tenha conseguido responder a questão que nos foi colocada, que é relacionada a um visto D7, e também a pergunta que veio junto, veio de brinde, que é a pergunta relacionada a ter ou não bens em Portugal que possam ser utilizados como meio de subsistência. Perfeito? Espero que tenham gostado. Se não gostaram, digam o que e o porquê, coloquem aqui embaixo os comentários, mandem no Instagram e dentro do possível nós estaremos respondendo para vocês aquilo que nos é trazido. Perfeito? No mais, senhores, desejo a todos uma excelente semana e em breve, Deus nos permitir, nos revemos aqui no canal. Grande abraço a todos e até a próxima.